bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz assim: a palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Então, gente, olha o que a palavra diz aqui, que ela é comprovadamente pura. Mais penetrante, a palavra diz, do que uma espada de dois gumes, ela esquadrinha as células, as medulas. Deus, ele conhece o nosso íntimo, porque foi ele que nos criou. Nós temos o DNA do céu. E aqui, gente, a palavra diz que ele, tá? É um escudo para quem nele confia totalmente. Qual é a função de um escudo? Ele te protege dos golpes. Você coloca aqui, te guarda dos dardos inflamados do maligno na tua mente. O escudo, ele é um escudo, ele é uma proteção, gente, para quem nele confia. A palavra diz aqui que a palavra de Deus é comprovadamente pura. Pura. A palavra, ela é aquela que nos limpa. Jesus, ele disse que vós já sois limpos pela palavra em vós enxertada. Então a palavra, ela nos purifica, ela nos limpa, é ela que cura, é ela que nos santifica. Então eu preciso me aprofundar nas escrituras para que eu tenha o conhecimento do Senhor. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu leio as suas escrituras, quando eu leio o que fala dele, ele deixou esse manual da vida para nós. Então aqui a palavra é bem clara, ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não é pela metade, é totalmente, é sem dúvida. Quando a pessoa coloca um se, de repente, talvez, ela não está confiando em Deus totalmente. Quando eu confio em Deus totalmente, quando eu deposito nele toda a minha confiança, a minha fé. Fé, gente, é certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai vir, que vai existir, que já existe. No mundo espiritual já existe, mediante a minha fé. Jesus disse que tudo é possível ao que crê, que aquele que pedir crendo vai receber. Mas eu preciso crer, confiar em Deus, de que a minha oração ela já foi ouvida, de que o meu clamor já chegou ao trono do Pai, de que aquela palavra, gente, ela é a nossa proteção, ela nos guarda. Nós precisamos ocupar a nossa mente primeiro com a palavra. O certo seria pela manhã, antes de você ler jornal, ver noticiário, olhar o teu celular, ver as mensagens. Primeiramente, você deveria orar, ler a Bíblia, prestar atenção na palavra, ter aquele momento com Deus para que isso ocupe o primeiro espaço da tua mente. Porque quando você presta atenção em outras coisas, aquilo fica ali, você está meditando, mas você está lembrando de uma manchete de jornal, de algo que você viu na internet, de uma mensagem que alguém te mandou, você fica com aquilo ocupando o maior espaço na tua mente. Por isso que nós precisamos encher a nossa mente com a palavra. Porque ela é o escudo, ela rebate os dardos inflamados do maligno. Quando vem aquele dardinho, você já identificou que aquilo é uma seta enviada do capeta e você vai dizer: aqui não, Satanás, em nome de Jesus, na minha mente não. Porque a palavra diz assim. Aí você já leu
Aquela palavra, ela é a luz para o teu caminho, ela é a lâmpada para os teus pés, ela vai te dirigir para tomar uma decisão, para dar uma resposta. Agora, quando nós estamos com o nosso coração e a nossa mente ocupados com outras coisas, isso é muito perigoso. Então nós precisamos ter a palavra. O salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque nós somos tentados, gente, todos os dias, a todo momento, a quê? A nos desviarmos da palavra, a negar a fé, a nos afastar de Jesus. Quando a gente vai dando lugar, espaço, hoje infelizmente as redes sociais estão ocupando muito espaço. As pessoas não tiram mais aquele tempo de qualidade para ler a Bíblia. As pessoas dentro de casa não dialogam, não conversam, não olham mais olho no olho. O pai, para falar com o filho, tem que mandar uma mensagem no WhatsApp, porque se ele chamar, o filho não presta atenção, mas entrou a mensagem ali, já viu, já está aqui, ó. Então hoje falta o diálogo, falta o olho no olho, falta se desligar um pouco do celular, das redes sociais, ler a palavra, sentar, conversar com o cônjuge, conversar com os filhos, perguntar como é que foi o dia, o que houve. Se tivesse isso hoje, gente, muita coisa seria evitada. Muita criança vai para a escola. Eles têm uma necessidade tão grande de falar, de conversar, que vocês não têm noção. Porque eles não são ouvidos. Porque se não é eles aqui, é o pai e a mãe. Ninguém senta, ninguém conversa, ninguém dialoga com aquela criança, ninguém pergunta como é que foi a tarde na escola, amanhã na escola, o integral da escola, o que ela fez, o que ela brincou, o que ela aprendeu hoje de diferente. Não olham nem os cadernos. Então isso está causando um impacto muito grande nessas crianças. Por que você acha que quando um jovem, um adolescente, ele não tem esse amparo, por que você acha que ele vai para as drogas? Para chamar atenção. Ele está gritando por atenção, por amor, por um diálogo, por amizade, aquele companheirismo do pai e da mãe. E as crianças hoje, tanto os jovens e adolescentes, eles não têm isso. Porque nem mesmo os pais dentro de casa sentam e conversam. Não assistem mais um filme junto. Nem refeição à mesa eles fazem mais. Cada um pega o seu prato e come onde quer. Cada um no seu celular, cada um no seu mundo, um na frente do computador, o outro no telefone, o outro na frente da televisão. Então isso são valores que estão se perdendo, vidas que estão se deteriorando. Gente, hoje essas reportagens sobre esses bebês reborn, bonecas, aonde a saúde mental precisa ser trabalhada urgentemente. Vai faltar lugar, gente, em clínica psiquiátrica para tanta pessoa que está com problema sentimental, traumas. Às vezes não podem ter filho ou não querem a responsabilidade. Daí é mais fácil pegar uma bonequinha quando ela não quer mais ter. Atira a bonequinha no canto, agora não quero mais ser mãe. Já está chegando ao ponto, gente, das pessoas fazerem nascimento de bonecas, registro, briga na justiça para ver quem fica com a boneca, um filho. Eles não brigam na justiça para pegar, uma criança normal, muitas vezes os pais não estão nem aí, pagam aquela pensão quando pagam e não estão preocupados. Agora tem gente brigando por cachorro na justiça, quem é que vai ficar com a guarda do cachorro, quem é que vai ficar com a guarda da boneca. Gente, isso é algo muito sério, nada contra quem tem um bichinho de estimação. Mas, por favor, as pessoas precisam priorizar a Deus, priorizar a sua palavra, gente. A palavra de Deus diz em Naum, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: eis que Yahvé, o Senhor, é bom, ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição.
O Senhor protege todos quantos nele confiam, ou dependendo da tua tradução, diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e sabe os que confiam nele. É a mesma coisa, gente. Deus sabe quem confia nele. Quem no tempo de aflição, no tempo de angústia, está depositando a sua confiança nele, tendo esperança, tendo fé de que Deus já reverteu aquela situação, de que Deus já mudou aquilo. Então, nós precisamos, gente, orar por estas pessoas. Esta gente são pessoas que estão doentes, gente. Pessoas que espiritualmente elas estão adoecidas. Elas estão indo no hospital como se aquele bebê, aquela boneca tivesse nascido de verdade. Estão pegando bonecas de várias faixas etárias, com tanta criança para adoção, com tanto inocente precisando de um lar, de cuidado, de amor. Eles estão levando isso para um brinquedo, para algo que não tem vida, que não é um ser humano. Então, isso muitas vezes são momentos de angústia, de aflição, de desespero da alma, que essas pessoas estão confiando em outras coisas, depositando a sua confiança, a sua esperança em outras coisas e não no Senhor. Então, fica o alerta para nós, gente, para que a gente venha abrir os nossos olhos, para que a gente ore pelas coisas que estão acontecendo, para que essas pessoas, gente, despertem desta cegueira em que estão. Porque a palavra de Deus, gente, ela fala que Deus criou o homem, macho e fêmea. Crescei e multiplicai-vos, gente. É como casal, como família. Então você imagina, tá? Tem gente que está dando mais atenção para um boneco do que para uma criança. Uma boneca chega no hospital, a mãe botou na cabeça que a boneca está com febre, está passando mal, eles passam na frente e dão atendimento para a mulher não surtar. Agora, se uma mãe está realmente com um filho doente numa fila de hospital e a mãe começa a surtar ali, eles são capazes de chamar a polícia. Então, para você ver a situação em que está o ser humano, porque estas pessoas estão afastadas de Deus, do Criador, gente, do Pai. Porque se eles vivessem a palavra verdadeiramente, essas pessoas não iriam andar dessa forma. Aprisionadas nisso. É algo muito triste, eu não estou criticando, mas é algo que é alarmante. Nós precisamos orar, gente, para que essas pessoas encontrem Jesus, para que essa gente seja liberta disso. Pessoas que estão presas em traumas, estão se colocando ali, às vezes um sonho, uma frustração num boneco, aonde a sua confiança deveria estar no Senhor. Ana era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril, e todas elas geraram, porque os seus maridos oraram, porque elas clamaram, porque uma derramou a alma dela diante do Senhor, tirou toda a amargura, tirou tudo que tinha na alma dela, ela colocou para fora, aí ela foi curada e Deus abençoou ela. Aí nós vemos vários casos, várias situações, aonde Jacó teve que orar para que a Raquel pudesse ser mãe. Isaac orou para que Rebeca fosse mãe. Sara era estéril e Deus deu Isaac e disse que era promessa, o filho da promessa. Então, para Deus nada é impossível. Sara era uma mulher, gente, com quase 100 anos. Humanamente falando, ela não podia gerar. Ela não tinha mais óvulos, ela não tinha mais vitalidade, hormônios ali, né, para a parte hormonal dela para gerar, mas Deus fez tudo funcionar. Então, nós precisamos aprender a crer e depositar a nossa confiança em Deus, porque para Deus nada é impossível. Para Deus, gente, um milagre, ó, é rápido, basta a gente crer.
Basta a gente confiar. Deus, ele permite às vezes a pessoa passar por um deserto para Deus moldar, para ela confiar, para ela se voltar para Ele, para ela tirar todo o orgulho, toda a arrogância, toda a petulância. Aí quando ela realmente se prostra e ela reconhece que Ele é Deus e que Ele não faz nada sem o Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus permite o soberbo muitas vezes a gente passar por um deserto terrível para quebrar todo aquele orgulho, toda aquela arrogância, o eu, o ego, para mostrar que Ele é Deus. Aí nós precisamos compreender aqui no Salmo 119, do versículo 97, diz assim: quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Os teus mandamentos me fizeram mais sábios que os meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço aos teus mandamentos. Desviei meus pés de todas as trilhas do mal para guardar a tua palavra. Não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensina. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Olha o que diz aqui, gente. Sabedoria. Quanto eu amo a tua lei, sobre ela eu reflito o dia inteiro. Deus disse para Josué o quê? Josué, então somente esforça-te. Tem bom ânimo, eu sou contigo. Deus falou isso para ele 3 vezes. E na terceira vez Deus colocou mais um item. E não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Deus chamou, ele falou no primeiro capítulo ali de Josué. Ele disse para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora é contigo. Você vai fazer este povo passar o Jordão. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Deus disse para ele 3 vezes e na terceira vez Deus disse: então somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Porque nós precisamos ter o bom ânimo. Deus nos encoraja, nos dá o bom ânimo e é conosco quando nós estamos aprofundados aqui. Quando nós meditamos na palavra, quando nós nos enraizamos nela, nos firmamos nela, ouvimos a voz do Senhor. Jesus venceu Satanás, gente, no deserto, quando ele foi tentado com a palavra. O diabo chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus disse: mas também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Todo momento o diabo foi usando o quê? A palavra de Jesus aqui. Revidando com a palavra. Vencendo o mal com a palavra. Porque o diabo, gente, ele vai tentar nos confundir muitas vezes, até mesmo usando a própria palavra. Porque muitas pessoas, elas usam a palavra do jeito que lhes convém para se justificar. Não, mas Deus é amor, Deus me entende. Deus, ele te entende quando você abandona o pecado e você faz de tudo para andar nesse caminho, para andar na verdade e na vida que é Jesus, que é a palavra. Quando você segue os seus mandamentos, como diz aqui, os teus mandamentos me fizeram mais sábios que os meus inimigos, que os meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Gente, a palavra está aqui o tempo todo. Quando os inimigos se levantam, a palavra vem, o Espírito Santo te lembra daquela palavra e você começa a orar em cima dela. Se levantou uma doença
se levantou uma adversidade, você vai orar e vai dizer: Senhor, me dá a palavra para vencer esta batalha. E Deus te dá. Deus te dá. Eu estava conversando com uma pastora amiga minha e ela disse que o neto de uma das suas obreiras, ele estava no hospital, mal, gente. Ele pegou, eu não me lembro se foi HN1 ou se foi essa chikungunya, e diz que o menino estava mal mesmo. E a pastora disse: irmã, nós entramos numa batalha espiritual, e eu orei e pedi para o Senhor a palavra, e orei, e nós oramos, eu, os outros obreiros, nós entramos numa batalha, e Deus deu a palavra para ela. Ela orou, aí ela ligou para a obreira, que era a avó do menino, e deu a palavra e disse: irmã, Deus deu tal palavra, e a senhora vai orar em cima dela. E a pastora disse: irmã, eu vi, Deus me mostrou o anjo, o espírito da morte rondando aquele jovem, mas Deus deu o livramento. Por quê? Elas buscaram na palavra, na direção do alto, gente. O revestimento do alto, a confiança, a busca, a certeza da vitória, onde? Na palavra, no Senhor. É Ele que nos fortalece. Tem de bom ânimo. Eu sou contigo. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, tende o bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas nós só teremos o bom ânimo na palavra. Jesus não esmoreceu, Jesus não se desviou daquele propósito, porque Ele disse: que se cumpra a tua vontade e não a minha, Pai. Porque Jesus, ele se retirava para orar, ele buscava a presença do Pai, ele pedia a direção do alto até para escolher os seus discípulos. Ele orou uma madrugada inteira. E de manhã ele não foi dormir, ele foi lá escolher os 12, conforme o Pai havia o orientado. Então isso muitas vezes nos falta, gente. É oração, palavra, é intimidade com Deus. E quando nós oramos, há uma ação, há um mover no mundo espiritual. Mas isso só acontece quando a gente ora, quando a gente medita na palavra, quando a gente ora com base nela, afirmado nela. E ele disse aqui, gente: os teus mandamentos me fizeram mais sábio que os meus adversários. A gente precisa de sabedoria. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que aquele colega de trabalho é o nosso inimigo, é o nosso adversário, tal pessoa. Então, sabedoria vem do alto, vem da palavra. Deus vai te dar sabedoria para ganhar aquela pessoa, para entender como é que a mente dela funciona, por que ela age daquela maneira. Deus vai te tornar uma pessoa sábia e você vai vencer os teus adversários. Você vai vencer as dificuldades, as batalhas e as lutas que se levantam através da palavra. Não tem outro jeito. Então confia no Senhor, ouça a palavra, se torne sábio. O princípio da sabedoria, a gente, está escrito em Provérbios, é o temor do Senhor. Então que você reflita nesta palavra, gente. Olha o que ele disse aqui: desviei meus pés de todas as trilhas do mal para guardar a tua palavra. É uma escolha, gente. Se abster do pecado, continuar na luz, continuar no caminho, continuar na palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Deus nos ensina, a palavra nos instrui, a palavra nos torna sábios. E ele disse: graças aos teus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos de mentira. A palavra nos dá entendimento, a palavra nos dá discernimento. É a palavra de Deus, gente, que nos ensina, que nos mostra a verdade, que nos desvia dos caminhos tortuosos, dos caminhos errados. E o salmista disse: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. É isso que a palavra faz. Então, medite na palavra, leia, ore, busque. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo sofre e perece por falta de
conhecimento da palavra, conhecimento do Pai, intimidade com o Senhor. Tem gente que ora só no momento da luta, só no momento da dificuldade, daí Deus existe. Aí acalmou, ela baixa a guarda, não, tá tudo bem, daí vai lá de novo. Tá igual o povo lá no livro de Juízes, só se lembra de Deus quando o sapato aperta, quando o inimigo vem contra ela, daí ela começa a orar, jejuar, buscar. Mas isso tem que ser uma constância na nossa vida, algo constante, rotina, todos os dias. Criança na escola tem o que? Tem rotina. Como a palavra diz, né? Ela é prescrição. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Quando você vai no médico consultar, o doutor não te dá uma receita. Está tudo prescrito ali, como você tem que tomar aquela medicação, que hora, de 8 em 8, de 6 em 6, de 12 em 12. Toma por tantos dias, se não melhorar os sintomas, volta aqui. Ali está tudo prescrito. O que nós temos que fazer? Se a gente seguir a receitinha direitinho, vai dar tudo certo. Agora, se eu pular um dia, um horário, aí a medicação não vai fazer efeito, aquela bactéria, aquele vírus não vai ser combatido, eu vou botar a culpa naquela receita lá, aquele doutor não sabe nada, aquele remédio que ele me deu não adiantou de nada, mas não adiantou por quê? Porque eu tomei do jeito errado. Eu não tomei conforme estava prescrito, conforme o médico me orientou, e assim é a palavra, gente. Se eu não me alimentar dela diariamente, todos os dias, tomar uma dose, beber desta fonte, comer desta palavra, gente, saciar a minha fome e a minha sede, eu vou perecer. Então que você faça uma reflexão da tua vida, que você analise essa palavra que foi pregada aqui hoje e veja o que está faltando na tua vida. Examine-se, pois o homem é assim mesmo. É você que vai se examinar. É você que vai fazer uma análise da tua vida, do teu comportamento, como você está agindo e procedendo. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, que a tua palavra seja lâmpada para os pés, luz para o caminho, Pai. Que esse povo aprenda a ser iluminado pela tua palavra, que eles aprendam a permanecer nela, Pai, a se alimentar dela todos os dias, seguir a prescrição do manual da vida que está escrito aqui. Que eles saciem a sua fome e a sua sede espiritual nela e em ti, Pai. Porque é o Senhor que é o nosso escudo, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos guia, Pai. Então, abre os olhos e os ouvidos deste povo, para que eles ouçam a tua voz, para que eles guardem a tua palavra, os teus mandamentos e permaneçam confiando em ti. É a minha oração, e que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.